Você acredita que se você entender melhor as pessoas, se você entender melhor como as pessoas funcionam, ou se você se entender melhor, isso vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas? Será? Olá, eu sou a Dila Rey e aqui neste canal nós falamos sobre constelação familiar, sobre a visão sistêmica e sobre como nós estamos vinculados e como as histórias da nossa família impactam a nossa vida. Algumas pessoas acham que se elas entenderem melhor as pessoas, que se elas compreenderem melhor por que determinadas coisas aconteceram, assim como bem, se elas se entenderem melhor, isso vai fazer com que elas se relacionem melhor com as pessoas. Inclusive, algumas pessoas, elas têm às vezes o intuito de fazer uma constelação, porque elas acreditam que dessa forma elas vão conseguir entender melhor as pessoas. Certas coisas aconteceram na vida delas, elas vão conseguir entender por que a mãe delas funcionam assim, porque os parceiros funcionam assim, porque as pessoas que cruzam o caminho delas funcionam de determinada forma. Mas constelação familiar não é sobre você entender as pessoas, não é sobre você ter uma ideia diferente, não é sobre você aprender a ter um raciocínio diferente. Constelação familiar é sobre você aprender a perceber as coisas de uma forma diferente. Basicamente, nós achamos que se nós entendermos melhor as pessoas, e se nós nos entendermos melhor, conseguir melhorar ou solucionar os nossos relacionamentos com as pessoas. Seja o conflito com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com pessoas que nós gostamos, com o nosso namorado, o nosso marido, a nossa esposa. Mas quando nós tentamos entender as pessoas, na verdade é como se nós rotulássemos essas pessoas. O processo das pessoas de tentarem entender muitas vezes alguma coisa faz com que elas deem nomes, características, rótulos, que elas descrevam isso de alguma forma, como se elas pudessem tornar isso algo estático, algo palpável com o qual elas podem lidar com aquilo. Mas as pessoas não são estáticas, as pessoas não são como um poste, pessoas elas alternam. Então, se você encontrar com uma pessoa às 9 horas da manhã, talvez ela vai estar super feliz, vai te convidar para tomar um café, ela acabou de acordar e ela vai estar super animada. E de repente, no percurso desse dia, alguma coisa acontece, ela recebe uma ligação, ou ela se sente frustrada ou decepcionada com alguma coisa. E se você encontrar com ela meio-dia, você vai falar com uma outra pessoa. E no final do dia, talvez ela já esteja esgotada, cansada e o humor dela esteja completamente alterado. E quando você for falar com essa pessoa, ela já vai ser uma outra pessoa. Então, as pessoas, elas alternam, elas não são estáticas. Não há como encontrar uma forma de tentar entender e querer rotular as pessoas. Ah, fulano é assim, minha mãe é assim, meu namorado é assim, meu marido é assim. Isso não funciona. Pelo menos não do ponto de vista para quem quer melhorar os seus relacionamentos e solucionar as coisas que acontecem no seu meio relacional. E a melhor maneira que nós temos de fazer isso é quando nós conseguimos assumir uma postura neutra. E para assumir uma postura neutra, nós precisamos renunciar a pelo menos 4 coisas. Nosso julgamento, a nossa preconcepção em relação àquilo, ou seja, a ideia preconcebida que a gente já tem daquilo, os nossos medos e as nossas intenções. Quando nós conseguimos nos colocar neste lugar, nós conseguimos perceber as coisas como uma criança percebe. Você pode tentar mentir para uma criança, dizer que está tudo ok, que está tudo bem quando não está. E ela vai olhar para você e vai falar, sim, claro. Mas nós sabemos que as crianças, elas têm uma capacidade incrível de perceber as coisas. Porque elas não têm filtro. Elas não fazem um julgamento das coisas, elas não têm uma ideia preconcebida em relação àquilo, elas não têm medo, elas não têm nenhuma intenção. Logo, a capacidade de percepção delas está muito além do que as coisas parecem ser. Então não é entender que vai fazer com que você tenha um melhor relacionamento com as pessoas, que você consiga mudar coisas de fato efetivas na sua vida, seja em qual âmbito for, mas sim a capacidade que você vai ter de aprender a perceber as coisas. Porque quando você conseguir se colocar neste lugar, sua percepção das coisas muda.
Logo, a sua postura muda. E quando a sua postura muda, significa que alguma coisa mudou dentro de você. E aí isso reflete no seu externo. E isso reflete nas suas relações. Então pense sobre isso. Relacionamento não é sobre entender, é sobre perceber. Talvez você não entenda tudo que está acontecendo aqui agora, mas com certeza você percebeu que tem uma pessoinha latindo por aqui, né? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!